Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, mais uma vez de forma remota. Vamos falar sobre a crise nas Forças Armadas, uma situação que chamou muita atenção nesta semana. Vamos conversar sobre esse assunto com o historiador, professor de História na UEL, Marco Antônio Soares. Professor, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Professor, então a gente teve uma crise institucional sem precedentes nesta semana, que foi, ela começou com a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, no início da semana, e, mediante isso, os comandantes das Forças Armadas também decidiram entregar os seus cargos numa renúncia coletiva inédita na história dessas instituições, tanto o comandante do Exército quanto da Marinha e também da Aeronáutica. Na última quarta-feira, o governo anunciou os respectivos substitutos. Mas eu queria que o senhor começasse explicando para os nossos espectadores, professor, o papel das Forças Armadas. Por que, inclusive, quando o ministro demitido, aliás, Fernando Azevedo e Silva, na segunda-feira fez uma carta para explicar a sua saída, ele foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, ele disse que as Forças Armadas são uma instituição do Estado e não de governo. E a gente sabe que há uma análise aí política de que o presidente estaria tentando fazer uma ingerência nas Forças Armadas para tê-las ao seu lado nas suas atitudes aí como presidente. Então, eu queria que o senhor explicasse o porquê da importância desse distanciamento das Forças Armadas com o Poder Executivo. Isto. O papel das Forças Armadas, ele é definido e claramente definido pela nossa Constituição. Então, definido pela nossa Constituição está lá expresso. A função das Forças Armadas é a proteção do país. É garantir o cumprimento da Constituição. Então, dentro dos papéis fundamentais das Forças Armadas, tem a proteção militar do nosso território e garantir o nosso funcionamento, não é a tutela, mas garantir que sigamos por um caminho democrático. Dentro desse quadro, elas têm o comandante em chefe. O presidente da República é o chefe das Forças Armadas. Não é? Então, isso tudo é claro e definido pela Constituição. Então, nesse sentido é que a gente compreende que ela é uma instituição de Estado e não uma instituição de governo. Então, vamos fazer a diferença entre uma coisa e outra. Então, Estado é aquela série de instituições que perpassam diferentes governos. Elas têm um caráter de permanência. São definidas, boa parte delas, por políticas públicas, discutidas e aprovadas. Outra coisa é o governo. Governos são sempre transitórios. Governos são práticas particulares de partidos que ganham eleições e que têm os seus mandatos definidos também pela Constituição. E se no processo de governança aprontar alguma coisa, há dispositivos também constitucionais para garantir o Estado em relação a desmandos dos governos. Então, tudo isso é muito definido. Não existe nenhum dispositivo que autorize ninguém a chamar o Exército Brasileiro de meu exército, as Forças de Defesa Nacionais de minhas forças, porque elas não são forças de nenhum ente privado. Ela é uma força que garante o Estado, que garante a nossa autonomia, que garante a nossa soberania. Então, são esses os valores das Forças Armadas brasileiras. Ela não é de ninguém. Nesse sentido, ela é de todo cidadão. Porque, inclusive, este papel social, inclusive, está definido ali na Constituição. Bom, o professor mencionou aí uma fala do presidente Jair Bolsonaro na última semana, quando ele, criticando as medidas restritivas adotadas pelos estados para o controle da pandemia, chegou a dizer a seus apoiadores que o meu exército não apoiaria o lockdown, né, que é o fechamento total aí de serviços não essenciais e das principais áreas aí de atuação das cidades. E aí por isso que o professor está dizendo que não cabe a um presidente da República, né, professor,
se relacionar com o Exército dessa forma, se referir ao Exército como uma instituição de governo e não de Estado. Professor, outra análise que foi feita quando da troca e da demissão do ministro da Defesa, porque o presidente Jair Bolsonaro fez uma troca em 6 ministérios, na verdade, algumas substituições, e a demissão, mas chamou a atenção a demissão do ministro da Defesa, porque uma análise que foi feita por especialistas, inclusive, é de que ali é um ponto sensível, porque justamente o ministro da Defesa é o responsável é o chefe, né, de todas as Forças Armadas, de todos os comandantes das Forças Armadas. E quando ele demite o ministro da Defesa e em movimento, em efeito imediato, os comandantes das Forças Armadas também entregam seus cargos, a análise que foi feita por muitos especialistas é de que haveria ali uma tentativa de controle por parte do Poder Executivo das Forças Armadas, e já tem gente dizendo o seguinte, que é uma tentativa de autogolpe, seria uma tentativa de autogolpe do presidente, já visando aí as eleições do ano que vem, e em medidas aí para frear a sua impopularidade, e também porque ele é contrário a essas medidas restritivas adotadas pelos estados em relação ao controle da pandemia. Eu queria que o senhor explicasse isso, o que seria esse autogolpe, e é possível o presidente da República usar desse expediente? Já começo negativamente. Não pode. O presidente vira e mexe, ele ameaça a democracia, certo? Atos de força ele não conseguiu estabelecer nenhum. E com essas ameaças à democracia e relativizar alguns conceitos fundamentais para a convivência democrática, política de direitos humanos, por exemplo, não é? Fez com que, na caserna, no exército, boa parte, sobretudo dos altos comandantes, não visse com bons olhos uma proximidade tão grande da participação do exército, sobretudo o povo da ativa, em cargos do governo. Não é? Ao mesmo tempo em que isso não era muito bem visto dentro do Exército, era uma certa garantia para a sociedade de equilíbrio de forças dentro do próprio governo, que é alinhado com princípios da direita internacional. A direita agora é internacionalista, uma outra hora a gente pode discutir isso, né? Com apoios cegos à política norte-americana, com votações contrariando a nossa trajetória diplomática na ONU, os nossos posicionamentos frente a diversos órgãos multilaterais, né? Então, a presença dos militares, de certa forma, equilibrava esse desequilíbrio ideológico. Olha só que paradoxo, né? Então, membros do Exército eram capazes, estão sendo capazes, de dar um equilíbrio dentro das forças de direita que muitas vezes, no afã de combater-se, né, pelos seus interesses, descompensam. E aí era justamente o Exército, as Forças Armadas que faziam alguma diferença. No entanto, talvez o poder tenha seduzido alguns desses colaboradores militares mais próximos da presidência, na medida em que passaram a fazer gestões absolutamente equivocadas, comprometendo a história das próprias forças militares brasileiras, das forças de defesa brasileiras, que, desde a redemocratização, vem também tentando não limpar a sua história, higienizar a sua história, mas tratar de maneira mais racional o período da ditadura, o papel que os militares exerceram, as suas ações durante a ditadura, não é? E, de certa forma, isso tudo estava pacificado até a eleição do presidente Bolsonaro. Não é? Era uma questão histórica e isso não melindrava mais a caserna, que em diversos momentos assumiu que errou. Certo? Mas com o exercício do presidente de trazer
setores militares para a frente do governo, né, colocou então o Exército e as demais Forças Armadas como vitrine. E quando esses ministros, esses assessores, começaram a pecar por excesso de ideologia, por omissão, por negacionismo, o negócio começou a ficar muito feio às nossas Forças Armadas, que tem uma longa história, talvez alguns colegas possam explicar melhor, uma longa história racionalista na sua composição. O Exército Brasileiro é um dos responsáveis pela nossa República. Isso tem a ver com uma filosofia racionalista que era praticada, não é? Que era pensada e refletida pelas autoridades militares, que era o positivismo, não é? Que tem valores importantes que definem e deixam claro qual é o papel do Estado, quais são as funções de governo. Então, apesar do nosso exército ter alguns momentos terríveis aí de agir contra a Constituição, mesmo essas ações eram sabidamente comprometedoras desse espírito formativo, teórico das nossas Forças Armadas. Bom, professor, para a gente já ir finalizando, nesse último 31 de março, né, o governo federal, por meio do novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, fez questão de comemorar, né, o golpe militar de 1964, em seu primeiro ato à frente do Ministério da Defesa. Então, o general Braga Neto elaborou uma ordem do dia, né, para ser lida nos quartéis, matéria inclusive da Folha de Londrina, em que ele diz que o golpe militar de 1964 faz parte da trajetória histórica do Brasil e que os acontecimentos de 31 de março de 64 devem ser compreendidos e celebrados. Claro que isso gera sempre uma reação de movimentos mais libertários, dizendo que não se deve comemorar uma ditadura, o início de uma ditadura. Eu queria que o senhor explicasse, então, fizesse esse contexto de por que há essa reação contrária cada vez que um membro do governo federal atual faz questão de celebrar o 31 de março de 64. Primeiro, eu fico muito feliz dessa questão ser posta a historiadores, certo? Porque muitas pessoas confundem a história de vida, a sua experiência, né, com a própria história. Vivemos, sim, um período de ditadura. Um período de ditadura civil-militar, e uma ditadura começa, sobretudo, com a quebra da Constituição, a violação aos princípios constitucionais. Ora, se esses princípios são violados, significa que aquele Estado de Direito não é mais um Estado de Direito. Então, é uma coisa que é teórica e é uma coisa que é também prática. Porque violando os dispositivos constitucionais, tudo aquilo que protege o cidadão e a cidadania está ameaçado. Então, isso é muito interessante, porque então, tanto do ponto de vista da teoria política, quanto do ponto de vista da prática política, o que nós tivemos a partir de 1º de abril de 1964, porque a movimentação começou no 31, mas foi no dia seguinte que a história ocorreu, né? Que ocorreu o golpe, que a minha geração foi educada para chamar de revolução. Então, não foi uma revolução, foi um golpe civil-militar, passando por cima da Constituição que naquele momento vigorava no país. E, a partir daí, suspenso, então, uma série de garantias constitucionais, a nossa liberdade foi ameaçada. A nossa liberdade foi mais que ameaçada, foi vilipendiada, com censuras, prisões, exílios, desaparecimentos e mortes. Isso tudo só é possível quando a gente não está mais abrigado por uma Constituição. Ou seja, isso só é possível em um governo ditatorial. E não se comemora ditaduras. Não se louva ditadores. Tá certo, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E a gente volta a conversar no momento oportuno também, para ver, inclusive, os desdobramentos de toda essa crise, que já foi mais ou menos minimizada, né? Porque os comandantes das Forças Armadas acabaram, os novos comandantes
acabaram assumindo, e o presidente até seguiu um critério de antiguidade, né, que era um temor de que isso não fosse respeitado, que também é muito importante essa questão da hierarquia, né? Uhum. Ah, exatamente. Talvez essa seja uma das questões que impeça aventuras mais ousadas do nosso exército, não é? Está subordinado a pessoas fora do quadro militar. O nosso presidente não é um militar, ele foi um militar e não saiu da carreira militar com glória nenhuma, não Expulso. é? Então, isso já é uma coisa muito complexa para a caserna e para a questão da hierarquia militar. E foi muito bom, então, nesse momento, o alto comando deixar claro que eles são, aí é o nosso começo da conversa, instituições de Estado e não de governo. Os governos passarão, como passaram diversos outros desde a redemocratização. Só que o Exército fica, a Marinha e a Aeronáutica fica, como garantidores dos preceitos constitucionais, não tutelando o Estado. Perfeito. Professor Marco Antônio Soares, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Fórum Entrevista. Eu que agradeço o convite e é muito bom falar com vocês. Obrigado. Um abraço. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.